Salve, soberanos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Soberania. E hoje nós vamos falar sobre espiritualidade, na prática, usado na vida real. E para esse assunto, hoje eu recebo a soberana Elisângela. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, Dai. Obrigada. Ela é pastora, ela é... vou ler aqui para não errar nada, tá, pastora? Ela é psicanalista, terapeuta familiar e atua há anos no desenvolvimento humano. Isso. Né? Pastora, você não sabe quanto eu queria já ter trazido você aqui. Sabe, desde o primeiro dia que eu te conheci, eu queria muito que você viesse. Então, para mim é uma honra te receber, tá? O prazer é todo meu e é uma alegria poder servir com vocês. Obrigada. Obrigada mesmo de coração. Hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. A gente vai falar sobre desenvolvimento humano. Então, você que gosta desse assunto, você que quer abrir a sua mente, trabalhar a sua espiritualidade, se desenvolver como pessoa, você que sente aí que de repente está aí com uma dependência emocional, fica ligado, não perde nem um minutinho desse podcast, que com certeza vai acrescentar muito na tua vida, tá bom? Fica aqui com a gente. Pastora Elisângela, conta um pouquinho, antes da gente começar as perguntas, quem é a pastora Elisângela? Bom, eu sou uma pessoa que estou em processo, né? Eu precisei muito de curar minhas dores para poder cuidar de pessoas. Eu amo demais a Deus e gosto muito de servir pessoas, mas chegou um momento da minha vida que eu precisei e eu percebi que eu precisava me curar, né? Buscar essa cura interior para conseguir ser uma líder que cura outras pessoas. E a gente diz assim que pessoas doentes adoecem outras pessoas, né? Pessoas curadas curam. Então eu sou uma pessoa sensível, que sabe chorar, hoje sabe dizer não, sabe respeitar o limite e o tempo de cada um, né? Então eu digo assim que eu estou em processo de crescimento e desenvolvimento ainda, né? Mas o que eu muito assim amo fazer mesmo é cuidar de pessoas. Eu me identifico muito com isso, eu me sinto realmente viva, né, e me sinto útil quando eu estou, né, nesse bate-papo aqui de frente, de olho no olho, né, sentindo realmente a pessoa, né, a alma da pessoa. Então eu gosto muito de fazer isso. E estou casada há 30 anos, né, casei bem cedo, então diante disso eu percebi que eu trouxe muitos traumas, muitos problemas que precisavam ser curados nesse processo, né? E foi aonde eu busquei também a minha cura interior e graças a Deus estou no processo. Não vou dizer que estou 100%, que nunca ninguém está 100%, né? Uhum. Mas eu acredito, como diz na palavra de Deus, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Então eu digo que o Senhor ainda está completando essa boa obra na minha vida até Ele voltar, né? Amém, é verdade. E como é gostoso sentir esse cuidado de Deus, né, pastora? Esse trabalhar dele, porque a gente começa a ver até nas dificuldades o cuidado dele. Sim, né? Sim, em todos os detalhes, né? Uhum. Quando a gente entende o propósito e quem é Deus e o que Ele representa na nossa vida, você consegue ficar sensível a tudo que você faz, no sentido de que você consegue ver o cuidado de Deus em todas as áreas da sua vida. Uhum. Não só na questão espiritual, mas em tudo que a gente faz e no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina do dia a dia. Isso é muito bom. Verdade. Pastora, como que foi o teu despertar, assim, quando foi o teu momento, assim, tu sentiu assim, não, esse daqui é o ponto que eu preciso trabalhar, que eu vou alcançar vidas através disso daqui. Tu teve esse estalo? Sim, eu tive quando nós tivemos que assumir, né, uma igreja, e eu sempre tive muito cuidado na questão, eu digo assim que é um zelo e um temor a Deus, né, referente a cuidar de pessoas. Então eu comecei a perceber algumas atitudes na minha vida, de que, se ofender facilmente, né, às vezes, né, coisas simples do dia a dia, eu comecei a perceber que eu ainda tinha algumas coisas que precisavam ser curadas, relacionadas aos meus familiares também, aos meus pais, né, então eu comecei a buscar isso, buscar essa cura interior dentro de mim, de não ter tanto medo das coisas, porque é um desafio grande você assumir pessoas para cuidar, né? É natural o medo, porque o medo de uma certa forma nos protege, mas quando esse medo chega ao ponto de paralisar a tua vida,
epa, peraí, tem problema aqui. Então eu preciso ir atrás e ver o que está acontecendo e buscar essa cura. E foi onde eu busquei isso. No princípio, quando eu busquei a psicanálise, foi para me curar mesmo. Curar meus medos, meus traumas, minhas dores da infância. Foi para me curar, era isso que eu estava focada nisso, né? E depois eu fui vendo isso como uma oportunidade de também ajudar outras pessoas. E foi aí que eu fui me desenvolvendo, cada vez buscando mais cursos. Depois eu fiz o curso de constelação à luz da Bíblia. Hoje eu também estudo sexologia cristã, né? Todos com baseamento cristão. E justamente para ajudar a pessoa num todo, né? Que legal. Ah, é muito bacana assim, né, pastora, a gente conseguir olhar o ser humano de uma forma holística, olhar em tudo. Porque às vezes a gente foca numa coisa só e acaba rotulando a gente mesmo, Exatamente. né? Outro dia eu trouxe a minha psicóloga aqui, sabe, que é a minha terapeuta. E a gente fez meio que uma terapia aqui. Que legal, que legal. E foi uma experiência, assim, muito legal, que ela também tem essa visão de olhar como um todo, né? E uma das coisas que eu senti em mim, pastor, assim, foi o cuidado de Deus na hora que eu fui escolher a minha psicóloga, sabe? Na hora que eu fui procurar ajuda, na hora que eu comecei a ver, peraí, não, mas tem coisas aqui que eu preciso olhar, porque tinha coisas que eu achava que já estava curado, pastora, que já estava tudo resolvido, assim, estava tudo certo, só que nem estava. Eu estava acumulando coisas na minha vida, acumulando trabalho, fazendo, para meio que esconder de mim mesmo o que estava doendo, sabe? Exatamente. E a gente é especialista em fazer isso, né? Porque olhar para a dor não é nada confortável, né? Você concorda comigo que não é confortável você olhar para a dor. Primeiro porque eu digo assim que a terapia é como se colocasse um espelho na sua frente. Porque as pessoas muitas vezes acham que fazer terapia eu tô com um problema no casamento, vou fazer terapia. E vou lá para desabafar a respeito do meu esposo nessa terapia. E na verdade não. A terapia é um espelho na sua frente onde você vai olhar para você, né, o que eu preciso mudar, não é o que o outro vai mudar, é o que eu preciso mudar. E reconhecer isso dói bastante, não é uma coisa fácil, né? Então é bacana demais quando a gente entende isso e busca isso. Então foi isso que eu procurei, eu entendi que eu precisava mudar em muitas coisas, né? Principalmente você chegar num nível, vai se tornar líder de pessoas, né? Então eu disse, não, eu quero ser uma pessoa curada, né, o mais rápido possível. Em algumas áreas assim tinha urgência, né, e outras eu sabia que ia ser o processo. Porque o que acontece quando a gente vê cuidar da pessoa como um todo, de uma forma integral? Quando nós olhamos para a questão espiritual, né, da vida espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, às vezes as pessoas só querem cuidar do espiritual, né? Então, eu cuido só do espiritual. Eu esqueço de me alimentar bem, eu esqueço de um bom sono, eu esqueço de fazer exercício físico, né? E eu esqueço também da minha vida emocional, cuidar das emoções, né? Olhar para o medo, olhar para os traumas, olhar para aquilo que impede de eu avançar na minha vida como um todo. E tem pessoas que só olham para o corpo, né? Só vira o Deus dele é o corpo, né? E esquece também da vida espiritual e da vida emocional. Então eu digo assim que Deus, ele quer trazer um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Ele não quer só trazer uma mudança na nossa vida espiritual, porque quando Deus entra na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e Ele entra na nossa vida, Ele muda naquele exato momento o nosso espírito. Mas a nossa alma, aonde ficam as emoções, os traumas, as lembranças do passado, coisas que nós lembramos e coisas que também nós não lembramos, mas que nós repetimos no nosso dia a dia, elas precisam passar por um processo. Né? Então, é um processo de transformação, por isso que aquele que começou a boa obra vai completar. Nesse processo de vida, eu vou também mudando os meus hábitos, as minhas atitudes, as minhas decisões, as minhas escolhas, tendo consciência daquilo que eu estou fazendo, tendo o autocuidado, o amor próprio, né? Então, isso precisa ser mudado. E Deus, ele olha para nós como um todo.
Ele veio para trazer vida e vida em abundância. E essa abundância é em todas as áreas da nossa vida, né? Não é só o espiritual. Então, por isso que eu digo que é muito bacana quando você consegue trabalhar com a pessoa todas essas áreas. Né? Porque, um exemplo, às vezes a pessoa está com um problema de depressão. Nem sempre é só uma questão emocional. Às vezes é uma questão hormonal. É uma pessoa que vive trancada dentro de um quarto, estudando, trabalhando, não pega um sol, não pega vitamina D, não, entendeu? Não faz exercício físico, não se alimenta bem. Então não é só emocional, existe o corpo também aí que precisa ser cuidado, né? E existe também a vida espiritual. Então quando você consegue lidar com essas três coisas, o resultado é fantástico, é maravilhoso. É muito bacana. E é necessário a gente abrir, né, pastora, assim como a gente precisa aceitar o amor de Deus, o cuidado de Deus, porque a gente também precisa se abrir para os outros cuidados, né, para o entendimento também das coisas. Às vezes a gente fecha a mente, pensa, não, porque eu tenho que fazer isso, e é isso aqui e pronto. E não olha para os outros aspectos, como a senhora acabou de falar, né? A gente acaba meio que bitolando muitas vezes e usa a espiritualidade muitas vezes como uma fuga. Exato, né? Exato. E aí acaba muitas vezes não tomando a responsabilidade para si. Né? Eu cuido da minha vida espiritual, então Deus tem a responsabilidade de cuidar de todas as áreas da minha vida. E não é assim. Pois é, né? Bota tudo na conta de Deus. Bota tudo na conta de Deus. Eu preciso entender que existe coisas que é Deus que vai fazer. Mas Deus só faz quando eu permito. Verdade, tem coisa que sou eu que tenho que fazer. Tem coisas que é eu que vou fazer. Deus não vai, né, mandar um anjo lá do céu. Pode até fazer isso, né? Mas Ele quer o quê? Que você se conheça. Verdade. Que você entenda que existe uma força poderosa dentro de você. E quando você decide ir em busca disso, é extraordinário, é maravilhoso. Porque você reconhece o amor de Deus, o cuidado de Deus e vê o quanto você é especial e o quanto você tem coisas para dar, sabe? Quando nós melhoramos, quando nós nos curamos, nós curamos outras pessoas. Então isso é lindo demais, né? É bom demais, né? Quando a gente deixa Deus fazer a parte dele, a gente faz a nossa, né? Que às vezes a gente quer fazer, a gente fica num ponto que a gente quer fazer o que é para Deus fazer. Exato. E o nosso a gente não faz. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente passa por isso, né? Pastor, eu anotei algumas perguntas aqui que eu não quero esquecer de te perguntar, então vamos começar por aqui. Então, a gente entra aqui no assunto e eu só vou conversando, pastora, que eu amo falar. Bom, pastor, uma das perguntas é: por que nem todo despertar? Deixa eu ver, peraí. Não, porque nem todo mundo que desperta sustenta o processo. Porque no processo existe muita renúncia, né? No processo existe muito cair e levantar. No processo você tem que ter paciência, porque nem todas as coisas vão sair no tempo e na hora que você quer. Né? No processo a gente aprende a ter resiliência. Então o processo ele não é fácil, porque a gente imagina quando nós estamos num processo de cura que as coisas vão ser assim, e não é, né? Porque como que, eu até falo isso para meus pacientes, né? Que às vezes as pessoas perguntam, quantas sessões eu vou precisar? Não sei, porque você me traz uma vida inteira para eu resolver numa sessão. Não dá, né? Então, porque tudo que começa na nossa vida começa desde a infância e até antes da infância, né? Então não tem como numa sessão, 2, 3 sessões você resolver a vida de uma pessoa, não dá. Então esse processo que às vezes as pessoas não têm paciência, né? Então por isso que acaba não sustentando, né? Não suporta o processo. Mas quando nós suportamos o processo, ele é libertador, é libertador. É lindo, né, pastora? Só que é puxado. Você que tá aí, ó, passando por dificuldades, achando que não, já vai passar. Pode ser que já passe, pode ser que demore mais um pouco, mas o negócio é não desistir, né, pastora? Exatamente. O trabalhar de Deus, ele tem o tempo dele, então não dá pra gente também querer acelerar as coisas, né, pastora? Exato. E a gente acha que a gente não quer sofrer, né? Ninguém quer sofrer. Mas a vida, o próprio parto em si, ele já é um sofrimento. Né? Não tem como. E esse sofrimento nos leva a crescimento, nos leva a desenvolvimento.
Então as situações acontecem por escolhas, por decisões, mas por que que os problemas sempre se repetem na vida, né? Eu sempre passo a mesma coisa. Eu digo que é que nem uma prova de escola, você estuda para a prova e não passou na prova. O que que acontece? Você vai ter que repetir, né? Vai ter que estudar um pouquinho mais e repetir. Então, quando eu olho para o problema e analiso essa situação, poxa, tá repetindo isso na minha vida, eu preciso ver o que que eu estou fazendo de errado. Ou o que que eu estou, quais são as escolhas que eu estou repetindo que o resultado vai ser o mesmo. Então, eu preciso ter escolhas diferentes para ter resultados diferentes. E qual a lição que eu tiro isso? Porque nenhum problema, Dai, nenhum problema na nossa vida é para acabar com a gente. Verdade. É para nos amadurecer, para fazer com que a gente evolua, cresça, sabe, se desenvolva como ser humano. Nenhum problema é para acabar, nenhum. É justamente por isso que você falou, né, a não desistir, exatamente. Eu não posso desistir de mim. Eu não posso desistir daquilo que Deus quer trabalhar na minha vida. E eu preciso permitir isso, né, mas eu preciso olhar para essa dor, olhar para esse problema. Quais são as lições que eu tiro disso? Que às vezes até os pacientes chegam, né, com um problema, não aguento mais esse problema. Ok, vamos olhar para ele, quais são as lições que você tira? Até no nosso dia a dia, porque nós temos a tendência de querer que as coisas acontecem tudo redondinho, né, tudo, e assim, natural você planejar, né, você ter uma programação de como que vai ser o teu dia, você planejar, mas e se não saiu tudo como você imaginou? Como que eu vou reagir diante dessa situação? Pois é. Né? Eu vou agir como uma criança, fazer birra, chorar, gritar, ou eu vou entender que eu sou adulto e adulto resolve problemas. Adulto faz o que precisa ser feito. Criança senta e chora, né? Vai pro colo do papai e da mamãe. Então a gente vê muitos adultos com atitudes infantilizadas. Por isso que a gente precisa voltar lá atrás. Olhar para essa criança interior, o que que ela precisa mudar, o que que ela recebeu, o que que não foi bem elaborado na vida dela, para que ela consiga avançar como um adulto realmente saudável. Verdade. Às vezes o nosso inconsciente ele paralisa a gente naquele trauma, né, pastora? E fica fazendo com que a gente reviva Isso, novamente. repete. Vai toda vez acontecendo coisas muito parecidas. Ó, você que está aí acompanhando nosso podcast hoje, se você está repetindo atitudes, tem problema aí toda hora repetindo, tem coisa aí para você ver, tem coisa para aprender, né, Por que pastora? eu estou repetindo, né? Pois A primeira é. pergunta, por que eu estou repetindo isso na minha vida? É para que eu pare e olhe para isso. Exatamente. Então, com tudo a gente aprende, né, pastora? Tudo. Não tem nada que venha para destruir a gente, Não, muito pelo não. contrário. Um problema pode ser apenas um cuidado de Deus que a gente não está conseguindo enxergar, né, pastora? Exatamente, exatamente. Exatamente. E, pastora, o que que muda quando alguém começa a viver com mais consciência? Eu digo que essa pessoa se torna uma pessoa livre, né? Porque aí eu tomo as minhas decisões consciente, eu aprendo a dizer não, mas eu aprendo também a ouvir não. Eu aprendo a me expressar, não por aquilo que eu estou sentindo, mas por aquilo que eu entendo daquele momento conscientemente. Eu não vivo pelas emoções, entende? E a palavra de Deus também fala, né, que nós não devemos viver pelas emoções, mas por aquilo que nós cremos na palavra de Deus. Então, eu digo que é uma liberdade. Quando você tem consciência, quando você vive consciente daquilo que você está fazendo, você vive por inteiro. Você não vive pela metade. Né, você tá 100% aqui, eu tô 100% aqui. Mas tem coisas para resolver, não importa, eu tô 100% aqui, eu tô conectada aqui com você nesse momento e com todos aqueles que estão nos assistindo. Sim. Então, isso é consciência, né, é o meu presente, é o viver o presente. Porque quando eu não consigo viver consciente daquilo que está acontecendo, geralmente as pessoas ficam presas ao passado, ou numa depressão, muitas vezes, ou numa ansiedade profunda, né? Sempre pensando no futuro. E não consegue viver o hoje, o aqui e agora, né? Acaba que nem vive, né, pastora? Não só vive. sobrevive. Sobrevive. Exatamente. E como isso tem acontecido muito, né, pastora? Muitas pessoas desenvolvendo doenças sérias até. Exato. Né? Pessoas que talvez nunca tiveram uma experiência de uma síndrome do pânico, ou uma depressão, ou até uma crise de ansiedade, que vem experimentando isso. Eu conheço muitas pessoas, pastora, eu vivi isso na minha pele, sabe? Assim, nunca tinha experimentado uma crise mesmo assim de ansiedade. Eu tive
3 seguidas, sabe? E a última, pastora, foi assim um negócio doido, assim, É sabe? horrível, né? Nossa, eu pensei que eu ia infartar, sabe? A gente fala isso na psicanálise, que é quando o teu consciente é tomado pelo inconsciente. E aí você não consegue mais ter noção do que está acontecendo naquele momento ali. Entendeu? Você perde totalmente o sentido do tempo real. E a tua mente é tomada pelo inconsciente, por todas as emoções do inconsciente. E aí a gente perde, aí dá ataque cardíaco, dá sudorese, dá falta de ar, um monte de coisa. Mas né? tremedeira doida, horrível. Né? Vibrando em alta frequência, tá? De cima a baixo. Pensei, agora eu vou. Não, agora... Mas a sensação é horrível, né? E isso é real, né? Tem pessoas que dizem, isso é frescura, depressão é frescura. Não, não é. É uma doença emocional, né? Que como não foi tratada as emoções, não soube lidar com as emoções, porque a terapia faz isso, né? Faz a gente buscar o autoconhecimento e você aprende a lidar com as suas emoções. Mas quando a gente não sabe lidar, a gente é tomado pelas emoções. E aí é uma descarga realmente de energia, né? Que ela acaba descarregando no corpo. Para algum lugar tem que ir. Então ele descarrega no corpo. E o cérebro entra num viés negativo, não é, pastora? Nada mais faz sentido. E o pior, o que eu senti, pastora, foi que ficou vários dias depois, sabe? Tipo, eu tive aquela crise generalizada em um dia, e depois eu fiquei os dias seguintes sentindo ainda aquilo. Fiquei com uma dor de cabeça terrível, assim, num lado da minha cabeça parecia que tinha ficado enorme, sabe? E me doía muito, sabe? Nada fazia sentido, eu não via mais sentido no meu trabalho, nas coisas que eu quero realizar, no meu relacionamento, nada, pastora. Eu olhava para mim como um ser humano falido totalmente, sabe? Um projeto que não deu certo. Aí você imagina a descarga que teve, né? Então ela foi muito pesada mesmo, que levou dias para conseguir o corpo se recuperar, né? Pois é, foi terrível. Talvez você que está aí em casa pode ter passado ou está passando por algo parecido. Quero te falar que é uma coisa que não é saudável, não como fala, não é comum. Mas tem acontecido muito. Porém, se você experimenta algo parecido, busque ajuda. Porque às vezes a gente acha que a gente dá conta de alguma coisa sozinho, mas a gente não dá. Tem coisa que a gente precisa de ajuda, né, pastora? Buscar ajuda profissional, procurar alguém, pedir conselhos, buscar ajuda mesmo, porque sozinha a gente entra num buraco que é sem fundo, parece, né, pastora? Exatamente, a gente precisa, né? Nós, seres humanos, Deus nos fez justamente com esse intuito, né, que nós precisamos um do outro. Exatamente. Nós não somos uma ilha, né, nós não tem como o ser humano viver sozinho. Precisa dessa conexão, precisa de ajuda, precisa conversar com pessoas que vão te trazer realmente para cima, né, e eu digo assim que o olhar profissional, ele sai daquele contexto que você está, porque quando a gente está na crise, a gente só olha para o problema, né, e quando você procura uma ajuda profissional, a pessoa olha para o todo. Aí a gente fala que é como se um novelo de lã todo enrolado. Aí você puxa um fiozinho, né, dá para o terapeuta, para o profissional, e ele vai fazendo esse novo novelo de lã, e conforme você vai falando, porque a cura vem pelo falar, você vai encontrando a resposta que está dentro de você. Então não é o profissional que vai te dar a resposta está dentro de você. Mas como as emoções estão tão misturadas, está tudo tão bagunçado dentro da gente, a gente não consegue encontrar essa resposta sozinho. Então por isso é necessário ajuda profissional. Verdade. Pastora, e como que as pessoas fazem para te encontrar? Estão precisando de ajuda e não estão conseguindo se localizar. Como que as pessoas te encontram? Através do meu Instagram, né, Elis, terapeuta cristã, e também pelo meu telefone, 489-9611-9061. Então, entrando em contato ali pelo meu WhatsApp, aí eu consigo, geralmente as minhas consultas são online, mas eu também faço presencial, né, tem ali na rua João Grumichê, no Roçado, 1350. Então, você que está precisando de ajuda, não fique passando trabalho sozinha, busque ajuda, sabe? Isso tem acontecido muito. Então, de repente, você
Talvez você não está passando por nada parecido, mas tu conhece alguém que precisa de ajuda. Tem muitas pessoas que acabam fazendo loucuras nesses momentos, né, Verdade. pastora? Que não, parece que não tem mais jeito mesmo. A sensação que dá é essa, que tem que fazer parar Sim, a aquilo que dor, está né? sentindo. Uhum. E vem pensamento ruim mesmo, Sim. assim, tipo, de fazer coisa que não deveria. Então, se você sabe, conhece alguém que está passando por dificuldades dessa forma, busque ajuda. A gente tem a pastora aqui, que ela é profissional no assunto, e muitos outros também, então busque ajuda, tá? Não passe por nada sozinho, né, pastora? Com certeza, estamos aí para servir, para ajudar, né? O maior número de Exatamente. pessoas que pudermos. Pastora, é um prazer receber você aqui. Nós vamos precisar fazer mais um episódio, tudo bem, pastora? Porque Tudo bem. sobrou um monte de perguntas aqui pra Sobrou, gente eu fazer. vi. Não tem muito assunto, mas é um assunto gostoso de falar e que tanta gente precisa, Verdade. né, pastora? Você aceita fazer mais um quadro Claro, comigo? estou à disposição. Ai, com certeza. obrigada, pastora, de coração. Então, você que está nos acompanhando aqui, a gente vai gravar mais um episódio, então fica com a gente.